Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu desejo que a paz do Senhor Jesus repouse agora sobre você e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e olha, irmãos, eu estou aqui hoje pedindo a Deus uma resposta. Na verdade, não é para mim. Essa resposta é para você. E o Espírito Santo me mostrou claramente aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Irmãos, eu me lembro quando eu me converti, quando eu comecei a frequentar a igreja e eu me entreguei verdadeiramente ao Senhor. As pessoas na igreja, elas sempre falavam assim: olha, irmão, Deus tem uma obra muito grande na sua vida, viu? E aí, irmãos, eu achava que aquilo era um clichê, era uma frasinha que todo mundo falava, sabe? Para quem chegava na igreja. E hoje, irmãos, eu percebo que Deus realmente ele tem uma obra grande na vida de cada um dos seus filhos. Deus nunca vai deixar uma pessoa de fora, uma pessoa no qual Ele não vai fazer nada na vida dela. Aliás, pode ser que Ele não faça nada realmente, porque Deus precisa de algo da nossa parte, que a gente dê um passo de fé. Sabe quando você fica pedindo algo para Deus? Talvez que Ele te fortaleça contra o pecado, talvez que Ele te use na obra de Deus, na vida das pessoas, mas parece que isso nunca chega. E você fica sonhando com isso, você fica imaginando como seria se Deus te usasse nessa geração. Eu tenho uma boa notícia para você. Esta unção já está sobre a sua vida. A Bíblia diz que a unção do Espírito Santo já repousa sobre nós e nós já temos toda a capacitação, toda a autoridade, todo o poder disponível para nós. Só que tem um porém, muitas vezes nós somos acomodados e existem também outras coisas que podem impedir esta unção de se manifestar na nossa vida. Eu vou te mostrar aqui hoje uma história, eu acredito que você talvez nunca ouviu falar, mas essa história vai mexer tanto com você. A história desse homem chamado Geazi. Ele era servo do profeta Eliseu e nós sabemos que Eliseu ele foi duplamente usado por Deus comparado à vida do profeta Elias. Elias colocou a capa sobre o profeta Eliseu e ele fez o dobro de milagres que o profeta Elias, que já era tremendamente usado pelo Senhor. Então, se você deseja também ser usado por Deus através de curas, milagres e tantas maravilhas, você precisa fazer o que eu vou te falar nessa mensagem aqui hoje e eu creio que Deus vai te usar muito. Amém? Será que você pode dizer um glória a Deus aí? Escreve aí nos comentários: pastor, eu quero muito ser usado por Deus. Escreva aí. Ou então escreva assim: Deus, eu quero muito ser usado por ti. Ou escreva assim: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Olha, essa mensagem de hoje vai mexer muito com você. Antes de começar, eu só vou pedir para você se inscrever no meu canal. É só você clicar no botão aqui embaixo do vídeo e do lado vai aparecer um sininho. Clica nele também e selecione a opção todas para você não perder os próximos vídeos que eu colocar, tá bom? Eu quero te ajudar na caminhada com Deus todo dia e eu quero orar por você de manhã e à noite. Então não perca as orações que eu faço aqui no canal, 5 da manhã e 6 horas da noite. Elas vão mudar a sua vida, eu creio nisso. Amém? Irmãos, como eu estava falando para vocês, muitas vezes a gente pensa que precisa de um sinal do céu ou de um evento extraordinário para a gente começar a viver tudo que Deus já prometeu, não é verdade? Mas, irmãos, a palavra nos mostra que Deus libera a unção, ou seja, o poder, a autoridade, a capacitação, e cabe a nós ativarmos esta unção. Guarde isso, quem vai ativar a unção é você. E para nós entendermos melhor tudo isso, eu quero te apresentar hoje aqui um personagem da Bíblia que pouca gente sabe dele, poucas pessoas eu já vi pregar sobre ele, que foi Geazi, o servo do profeta Eliseu. Talvez você já tenha ouvido falar da multiplicação do azeite na casa de uma viúva. Lembra daquela história? Eliseu falou para aquela mulher juntar vasilhas e derramar o pouco azeite que ela tinha e aconteceu um grande milagre. À medida em que ela foi derramando o azeite, ele não acabou. E à medida em que ela foi colocando as vasilhas, todas elas foram cheias, até que o azeite só parou de ser derramado quando já não tinha mais vasilhas. Irmãos, Geazi estava naquele lugar. Ele presenciou todo aquele milagre. Ele viu tudo o que aconteceu na vida daquela viúva. E ele também viu, irmãos, quando Eliseu ressuscitou o filho de uma mulher sunamita. Ele estava lá também, ele presenciou esse milagre. E teve um outro momento também que ele participou. Ele chegou a ver Naamã, que era um comandante do exército, ser completamente curado da lepra. Assim que ele mergulhou 7 vezes no Rio Jordão, a sua pele, que era toda marcada por aquela doença, de repente ficou com uma pele de um bebê. É isso que a Bíblia diz. Ou seja, irmãos, Geazi não era uma pessoa distante dos milagres de Deus.
Ele estava sempre diante de grandes maravilhas, dia após dia. E o mais curioso, irmãos, é que teve um momento em que o profeta Eliseu resolveu dar uma chance para Geazi. Ele deu a oportunidade dele agir com a mesma autoridade que o profeta Eliseu carregava. A Bíblia conta que o filho da mulher sunamita estava morto. E sabe o que Eliseu fez? Ele entregou o seu cajado a Geazi e mandou ele colocar sobre o menino para que ele voltasse a viver. Só que, irmãos, quando ele fez isso, sabe o que aconteceu? Não aconteceu nada. Geazi voltou então para Eliseu e disse que o menino continuava sem sinais de vida. E aí a gente fica se perguntando, né? Será que faltou o poder de Deus na vida daquele homem? Será que Eliseu deu uma ordem errada? Irmãos, a resposta é não. O que faltou na vida de Geazi foi uma fé inabalável. Foi a convicção de que ele já tinha a unção de Deus na vida dele. Mas o problema é que ele não creu de todo o coração, entendeu? E eu vou te mostrar também por que ele não creu de todo o coração. Eu vou te explicar daqui a pouco. Mas, irmãos, olhando para a nossa própria história, muitas vezes acontece isso com a gente também, né? A gente já tem a capacitação de Deus, Deus já entregou palavras, Deus fala o tempo todo que Ele está conosco, mas o problema é que a gente não acredita. Olha, eu creio que eu estou falando aqui para pessoas específicas hoje. Tem pessoas que têm dons, têm talentos, mas elas não movem uma palha sequer. Elas não fazem nada para que Deus possa operar o milagre. Irmãos, eu não estou falando que é fácil não, fazer a obra de Deus é difícil, é pesado, é um fardo. Mas, irmãos, vale a pena obedecermos ao Senhor, vale a pena arriscarmos e darmos um passo de fé, amém? E quando a gente compara a postura de Geazi com a de um servo de Deus chamado Josué, a gente percebe a grande diferença entre os dois. Talvez você não saiba, mas Josué foi o líder que veio depois de Moisés. Ele sucedeu Moisés. E antes de Moisés morrer, a Bíblia conta que ele impôs as mãos sobre Josué, liberando sobre ele uma unção para liderar todo o povo. Só que, irmãos, essa unção não foi automática, ela teve um momento certo de começar. E então, lá no livro de Josué, capítulo 1, o versículo 2, o próprio Deus disse essas palavras para Josué: "O meu servo está morto, Josué. Agora, levante-se e atravesse o rio Jordão com todo esse povo para a terra que eu estou dando aos israelitas." Olha isso, irmãos, aqui Deus estava dando uma ordem de avanço. Ele precisava se levantar, ele precisava caminhar com esse povo e não ter medo. Ele não falou para Josué assim, Josué, fique aí onde você está, eu vou derramar um poder novo do céu. Ele não fez isso. Em vez disso, ele falou: Josué, levante-se e comece a atravessar o rio Jordão. Ou seja, Josué já tinha tudo o que ele precisava, faltava ele dar um passo de fé, obedecer às instruções de Deus e seguir adiante. E a Bíblia diz então que os sacerdotes começaram a carregar a Arca da Aliança e Deus foi abrindo o rio Jordão e um grande milagre aconteceu. Então, quando a gente compara essa atitude de Josué, que se dispôs a colocar a sua fé em ação, com a atitude de Geazi, nós percebemos que Geazi teve tudo nas mãos, irmãos, mas ele não ativou aquela unção, entendeu? Ele só observava os milagres acontecerem pelas mãos de Eliseu, mas ele nunca se via como alguém capacitado pelo Senhor. Olha, deixa eu te falar uma coisa, eu até hoje não me sinto capacitado. Nenhum de nós é capacitado o suficiente, mas a nossa dependência tem que estar no Senhor, porque quem faz é Ele, amém? Nós não temos poder para operar milagres, nós não temos força nem mesmo para vencer o pecado, para suportar as provações da vida, mas é Deus quem faz a obra. Então o Senhor está esperando de mim e de você hoje para darmos um passo de fé, e então Ele vai operar através de nós, amém? E sabe o que aconteceu depois na vida de Geazi? A Bíblia diz que ele se deixou levar pela cobiça. Aquele homem era ganancioso, era um homem que era voltado só para as coisas dessa terra. E eu acredito que é por isso que Deus não operou o milagre, mesmo ele estando com o cajado de Eliseu. E a palavra de Deus conta que quando Naamã ele mergulhou no rio Jordão 7 vezes, ele foi curado da lepra, e então, por gratidão, ele ofereceu presentes a Eliseu, mas o profeta não quis. Ele reconheceu que aquele milagre foi Deus quem operou. Mas Geazi, naquele momento, ele não quis perder a oportunidade. Sabe o que ele fez? Ele correu atrás de Naamã e ele inventou toda uma história para receber dinheiro, para receber as roupas, e quando ele pensou que tudo ia ficar bem, ele acabou herdando a lepra que antes estava em Naamã. Irmãos, olha que tragédia.
Em vez dele se tornar um profeta como Eliseu, aprender tudo com aquele homem de Deus, ele acabou recebendo uma maldição. Tudo porque ele não vigiou seu coração e ele não valorizou a presença de Deus como seu bem mais precioso. Olha, fica um recado aqui para todos nós. A presença de Deus deve estar acima do dinheiro, do nosso bem-estar, acima de qualquer coisa na nossa vida. Amém? E talvez você pense assim: mas se eu vivesse no tempo de Eliseu, se eu vivesse no tempo de Jesus, dos apóstolos, talvez seria muito mais fácil eu acreditar. Mas irmãos, vamos ser sinceros aqui, se Geazi, que viu tantos milagres, ele não cresceu na fé, ele não cresceu espiritualmente, pelo contrário, ele se desviou da fé. Será que a questão é só ver milagres? Ou será que nós precisamos desenvolver uma intimidade com Deus, uma entrega completa que vai nos fazer abrir mão dos nossos desejos egoístas, dos nossos interesses carnais? Entendeu? O que Deus está vendo, irmãos, é o nosso coração. Tem muitas pessoas que até oram: Senhor, me dá mais poder, me dá mais unção. Mas Deus está respondendo hoje: meu filho, você já tem o meu Espírito Santo. É só caminhar em obediência. É só você se consagrar, é só você crer que eu estou com você, aleluia. O apóstolo Paulo chegou a falar para Timóteo, sabe o que ele disse? Timóteo, eu já coloquei as minhas mãos sobre você, eu já liberei a unção de Deus na sua vida, mas agora você tem que ativar esta unção. Isso é forte demais, irmãos. Deus já nos deu tantas coisas e Deus agora está esperando a nossa obediência. Mas não é uma obediência por obrigação, de forma mecânica, não é isso. É você estar tão cheio do Espírito Santo que você perde o interesse pelas coisas deste mundo. E talvez você está pensando aí: mas pastor, eu não consigo ativar essa unção na minha vida, pastor. O que eu tenho que fazer? Irmãos, primeiro, a gente tem que crer que Deus já nos capacitou para vencer, tá bom? Segundo, continue caminhando em obediência, mesmo sem você ver nada ou nem mesmo ver resultados de imediato. Porque tem alguns milagres que só vão acontecer depois de um tempo. Tudo existe um momento certo para acontecer, tá bom? E terceiro, comece a buscar mais intimidade com Deus. Leia mais a Bíblia, ore, jejue e deseje mais pela presença do Senhor acima de qualquer outra coisa. E em quarto lugar, algo muito importante: proteja o seu coração de todo tipo de cobiça, não guarde rancor com ninguém, busque a santidade e Deus com certeza vai honrar a sua fé. Amém? Então você não tem que pedir que Deus te dê uma nova unção. Você só precisa ativar a unção que Deus já liberou. E a palavra que Deus manda te dizer hoje é: levante-se, atravesse o Jordão, viva o sobrenatural, comece a fazer coisas que você nunca fez, confiando no meu poder, e eu te usarei, diz o Senhor. Aleluia. Então, irmãos, nós vamos orar agora e eu quero que você escreva aqui nos comentários o seu primeiro nome e na frente escreva assim: Senhor, fortalece a minha fé. Aleluia. Então, irmãos, agora eu vou orar. Eu peço que você feche os seus olhos e não se esqueça no final de compartilhar com aquele irmão da igreja que precisa ouvir essa mensagem, aquela pessoa que já não fala com você há muito tempo. Envia para ela também. Deus pode tocar no coração dos filhos dele. Aleluia. Vamos orar então. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por esta palavra que tocou profundamente o nosso coração. Obrigado, meu Deus, porque o Teu Espírito Santo já habita em cada um que crê em Jesus e por meio dessa presença santa e gloriosa, agora nós cremos que podemos vencer qualquer batalha, mesmo aquelas que parecem impossíveis. Oh, meu Deus, nesse momento eu peço que a Tua mão poderosa alcance o coração dessa pessoa que está me ouvindo agora, que não seja apenas uma oração, mas seja uma restauração, uma intimidade contigo, meu Pai. Ó Deus, se existe alguém nesse momento que está se sentindo fraco, incapaz, intimidado pelos desafios que têm surgido, eu oro agora, meu Pai, te pedindo, sopra do Teu Espírito Santo, renova as forças dos Teus filhos, meu Pai, que essa palavra se torne viva, que a gente não se sinta mais pequeno, mas que a gente se sinta completamente capacitados por Ti. Ó meu Deus, visita cada lar, cada família, cada situação de enfermidade. Eu coloco diante de Ti, Pai, essas pessoas que estão lutando com doenças físicas, câncer, diabetes, problemas cardíacos, problemas na coluna, problemas de cabeça. Oh, meu Pai, tem misericórdia dessas pessoas, ó Deus. Eu ordeno que toda raiz de doença seja quebrada agora, que toda célula cancerígena seja eliminada desse corpo, que o Senhor restaure cada uma dessas pessoas, Pai.
que o Senhor faça um milagre grandioso nesse momento. Eu intercedo também, meu Pai, pelas feridas emocionais. Quantas pessoas carregam traumas, medos, depressão, ansiedade, síndrome do pânico e aquele sentimento de culpa que não vai embora. Ó Deus, em nome de Jesus eu declaro libertação para essas mentes e corações. Que toda opressão do inimigo caia por terra agora. Que venha o teu bálsamo de cura, Senhor. Que essas pessoas sintam um renovo espiritual. Ó meu Deus, obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor já fez até hoje. Mas eu creio que o Senhor vai fazer muito mais, ó Pai. Tem pessoas aqui hoje, ó Deus, que estão com as portas fechadas. Tudo está dando errado. Eles enviam currículos e parece que nada dá certo. Eles ganham pouco no emprego, não estão satisfeitos. Ó meu Deus, dá direção para os teus filhos, meu Pai. Nos ajude a crescer em todas as áreas da vida. Nos ajude a prosperar, porque eu creio que a unção já foi liberada. E é por isso que eu te glorifico, Senhor, porque o Senhor já fez tudo por nós. Há 2000 anos atrás, Jesus morreu na cruz em nosso lugar. E com a sua ressurreição, hoje nós podemos ser libertos do pecado. Hoje nós temos a vida eterna. Nós temos toda a capacitação que precisamos. Assim como está escrito, tudo posso naquele que me fortalece. Ó Deus, obrigado, meu Pai, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor é fiel. E é no nome de Jesus que eu já te agradeço por tudo que o Senhor fez aqui hoje e ainda irá fazer em nossas vidas. Amém.